bastante, quando eu estava fazendo muitas coisas para a região, mas muita. Eu fui demitido não, exonerado do cargo, porque o cargo de engenheiro, a função de engenheiro eu não perdia. Eu fui exonerado de ser um subprefeito. Mas por quê? Porque eu estava trabalhando muito. Olha que coisa estranha. Eu movimentei o pessoal, pavimentei mais de 200 ruas, eu fazia pontes, que não é nem obrigação minha, mas eu era engenheiro, metido a besta, eu ia lá e fazia. O povo me ajudava muito para fazendo as coisas, às vezes eu não tinha pessoal para fazer, mas o pessoal ali mais humilde, é pedreiro, tal, dava um material, eles faziam um murozinho, faziam uma escada hidráulica, uma coisa, mas tinha que fazer, porque você tinha que atender as pessoas, isso era fundamental. Isso eu fazia. Mas só que aconteceu o quê? O ciúminho besa nos vereadores da região. Então ficou muito chato. A vaidade. Digo que a vaidade, ela atrapalha muito as coisas, né? E aí com isso me tiraram do cargo, quer dizer, eu não consegui mais fazer o que eu estava querendo fazer e estava me empolgando. Aí foi quando eu resolvi ser um candidato a vereador. Aí eu mudou toda a minha vida e consegui fazer algumas coisas até ser eleito. Fui eleito, e na primeira vez que eu fui eleito, foi uma coisa interessante. Na Câmara Municipal tem uma ONG, tinha uma ONG. Esse último ano que eu tive não teve mais porque outros motivos lá. Eu fui avaliado, então todos os vereadores foram avaliados. E eu fui o quarto melhor avaliado. Saiu no Estado de São Paulo, né? Na Folha de São Paulo. Foi uma coisa, sabe, muito emocionante. Gratificante, num primeiro mandato, eu ser o quarto melhor avaliado. Aí no segundo mandato não teve mais, porque os que mandavam na Câmara tiraram essa ONG de lá, porque eles não estavam bem classificados. Então, eu acho que foi isso, né? Não sei. Mas já não teve. Mas eu acredito que eu também estaria entre os primeiros lá. Porque eu quis ser um bom vereador. Eu quis sempre estar presente. Fiz parte da Comissão de Saúde lá da Câmara. Eu sou engenheiro, mas um dia eu queria ser médico. Não conseguia, porque não conseguia passar no concurso e tal, eu tinha que trabalhar, estudar, trabalhar, e a medicina requer muito esforço e tal, e eu não tinha esse tempo para conseguir. Mas eu não me arrependi não, acho que até gostei, porque hoje eu tenho medo de agulha, imagina eu, médico com medo de agulha. Nossa médico com medo de agulha de sangue, terrível. Não dá certo não. Mas eu, na minha vereança, eu fiz algumas coisas boas. E fiz uns projetos. Eu gostaria que você desse, inclusive, alguma coisa, os destaques de projetos. Eu queria falar 3 destaques, senão eu ia ficar aqui o programa todo. O meu maior destaque que eu tenho é uma lei do Abril Marrom. Abril Marrom é uma lei que o mês de abril nós damos um enfoque especial para o combate e a prevenção à cegueira. Então, mês de abril, todos os órgãos públicos, eles têm que fazer fórum, seminário, debater, fazer propaganda, fazer um alerta para que as pessoas cuidem da sua visão. Cuidem. Porque hoje, vocês tenham certeza, 60% dos casos da cegueira podem ser tratados previamente. Se as pessoas se prevenirem, ela vai curar da sua cegueira. Não vai ter o problema da cegueira. Nós temos hoje, só para a gente ter uma ideia, dos problemas visuais, em torno de 30 milhões de pessoas, 30 milhões de brasileiros que têm problema de visão. 30 milhões de pessoas. 500 mil cegos. 500 mil cegos. Poxa, que legal esse projeto, hein? É fantástico. Um dia no programa nós vamos falar só dele. Você vai ficar empolgado. E nunca você viu numa campanha de presidente, de governador ou de prefeito uma campanha de combate à cegueira. É incrível. Verdade. Eu tenho muito medo de ser cego. Eu acho que todos têm. E olha, das deficiências físicas, a maior é 18,19% é problema visual. É um problema visual. De todas as deficiências que você tem, a visão é a maior, é 20%. Tá? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Outra coisa foi um projeto que quando eu elaborei, eu gosto muito desse pessoal de terceira idade. Eu falei, pessoal, todos vamos estar lá, né? Então, a empresa Amiga do Idoso, ela foi maravilhosa. Então, nós precisamos fazer
com que as empresas ajudem aos idosos, dê um emprego, dê um incentivo, fazer alguma coisa a mais para o idoso. Você tendo isso, você ganha um selo de empresa amiga do idoso. Nossa, muito legal. Aí, o meu pessoal, mas sabe o que o meu pessoal Projeto falou? aprovado. Tudo aprovado, bonitinho. aprovado e regulamentado. Aí o que acontece? O meu pessoal falou, mas Aníbal, não parece meio sem graça, meio isso e tal? Nada. Até o momento que sabe o que aconteceu? Um banco muito famoso ligou lá para o nosso gabinete, super interessado no quê? Na lei da empresa amigo de idoso. Aí todo mundo mudou. Falou, porra, Aníbal, esse é o teu projeto, esse é fantástico, esse é maravilhoso. Mas esse é maravilhoso mesmo. Então, olha que coisa, se vocês lembrarem, tinha um banco que sempre mostravam as pessoas idosas, que faziam, brincavam na internet, faziam isso, faziam aquilo. Não, o Banco Itaú. O Banco Itaú. Então, sabe, mudou totalmente. Eu fiquei muito orgulhoso com isso também. E outra coisa importante que eu fiz, que é um processo muito temerário, eu fiz uma subcomissão. Como eu fazia parte da Comissão de Saúde, eu fiz a subcomissão de medicalização. O que seria medicalização? É nós tomarmos medicamentos aleatoriamente. Então o que acontece? Hoje, que é o mais grave, aquele famoso Rivotril. O pessoal toma isso, os estudantes, os jovens, crianças em escolas, nas escolas públicas, tomando Rivotril. Meu Deus, é um absurdo, sem necessidade. Aleatoriamente, né? Isso é um perigo, Para vocês terem uma ideia, o que se gastava 30 mil comprimidos mês de consumo, passou para milhões de comprimidos. É uma coisa muito séria e todo mundo está alheio a isso. Então nós precisamos ter, junto com essa comissão, o motivo de alertar as pessoas que eles tomassem esse devido cuidado. Outra coisa, chamamos o Ministério Público para a judicialização das medicações, que aparentemente todo mundo acha, bom, eu preciso daquele remédio. Bom, tá bom, eu preciso do remédio, eu vou entrar na justiça. Na justiça o promotor, o juiz vai dar isso daí. Mas mal sabe o juiz que ele está com uma sentença que ele dá, ele está atrapalhando centenas de pessoas que estão na fila e está priorizando as pessoas. Muito importante isso que você está falando agora, muito isso importante. É muito complicado, e fora os danos financeiros que dá para o sistema SUS. Então, é uma coisa muito temerária e a gente precisava uniformizar condutas dos juízes. E nós chamamos o Ministério Público, isso aí foi muito empolgante, está todo mundo, sabe, muito animado disso. Foi uma pena que depois eu não consegui o outro mandato, e isso não sei como que está lá agora. Eu tendo um novo mandato agora como deputado, eu vou criar isso a nível estadual. E aí nós vamos avançar bastante. Eu estive falando sobre isso a semana passada aqui com um pessoal que veio que é do Conselho de Saúde de Guarulhos. O que acontece? Hoje eu sou advogada, mas eu também não me conformo com esse tanto de ação. Para eu promover um processo desse tipo para alguém que me manda, porque eu trabalho para a defensoria, então às vezes a gente recebe, né? Sim. Então, para eu fazer um processo desse, eu tenho que identificar que o negócio é muito sério mesmo. Antes de eu fazer o processo, geralmente eu vou na Secretaria de Saúde, eu converso. Por quê? Porque eu acho que você vai onerar ainda mais a máquina pública. Sim. De uma forma desnecessária, e com isso você está atrapalhando realmente pessoas que estão na fila e que não foram procurar o judiciário. Então, e sem contar que o advogado ainda ganha a sucumbência. Sim. Então onera ainda mais. Ainda. Então eu sempre digo isso, antes de promover um processo para buscar a tutela lá, o remédio, que hoje é um absurdo, realmente Guarulhos, por conta do poder público, Guarulhos eu acho que tá disparado nesse ranking aí, mas eu acho que o advogado ele tem que ter essa responsabilidade de ir na secretaria, conversar na secretaria, para ver se minimiza, porque às vezes não tem a necessidade do processo.
E você falou uma coisa muito importante, porque está muito na moda isso. Ah, não deu, vou fazer processo. Ah, eu vou fazer processo. E o processo não é assim, né? É que nem tem um exemplo assim, até mais fácil de se entender, é no conselho tutelar, que acontece também. Às vezes a mãe quer pôr a criança numa creche e não tem vaga na creche, então o que ela faz? Ela vai lá no promotor público, vai lá. Aí o promotor o que faz? Manda uma carta, olha, matricule a criança na creche. Poxa, legal, né? Tá bom. Aí vem o segundo. Ah, não conseguiu? Vai no promotor. Então até eu falava pro pessoal, é o seguinte, manda o promotor tomar conta daqui, das crianças na creche, e ver o que vai fazer. É simples o promotor, até o momento que os promotores também acabaram com isso daí. Acabou, por quê? Porque eles viram que o negócio estava sendo exagerado. Quer dizer, é eles que tomam é exagerado conta. Não dá, não tem condição. Quer dizer, ele passava na frente de pessoas que estavam na fila. Olha que coisa, então é só você ter a capacidade, porque não é todo mundo que chega num promotor, não é todo mundo que chega num advogado e para jogar lá na justiça, para colocar aquela criança na creche. Então é a mesma coisa desse negócio da saúde. Da saúde, então, porque ficou meio que banalizada a coisa, Perfeito. né? Nós não podemos banalizar. Então nós temos que ter bastante critérios, nós precisamos ter bastante atenção nesses tipos de problema. E essa subcomissão cuidou disso. Tem mais coisas ainda que eu posso até trazer dados que você vai ficar chocado. Eu fazia, uma das as nossas audiências era que mais pessoas tinham. É incrível, e pior que os outros vereadores ficaram até meio enciumados comigo, porque tinham médicos que queriam participar, e eu não sou médico, mas nós estávamos preocupados com as pessoas, isso que é importante. Então, eu acho muito, muito interessante isso, e eu nem sabia que você era voltado para a saúde. E essa é uma área que eu gosto demais. Ela é fascinante, é muito gostoso. Porque, na verdade, eu não sei se você pensa assim, eu penso. Se você cuidar bem da saúde, você vai ter qualidade de vida na sua cidade, e as pessoas que vivem na cidade com uma qualidade melhor, ela não vai ficar enchendo a paciência de prefeito, Sim. de vereador, ela não faz isso porque ela quer, ela faz isso porque ela necessita, né? Sim. Então eu acho que tá aí uma coisa que todo prefeito, todo vereador, todo deputado deve cuidar primeiro da saúde. Olha, você vê, voltando a falar aqui de Inclusive Guarulhos, da preventiva, saúde, né?